A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Estarei falando aqui sobre quem são os filhos de Deus, ou quem é filho de Deus. Será que são todos? Só porque eu faço bem já sou filho de Deus? Será? Vamos ver aqui. Lucas, capítulo 20, versículo 36 diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Graças a Deus. Em João também diz, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aqui está dizendo que aqueles que recebem o Senhor, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus deu esse privilégio. Mas receber o Senhor não é apenas aceitar Jesus e acabou. Receber o Senhor é mudança de atitude, mudança de vida. Assim como Jesus ali falou com Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então, vamos saber aqui quem são os filhos de Deus. Vamos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Graças a Deus. Então, o Espírito Santo, aqui o Espírito é em letra maiúscula. O Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Mas como isso? Quem é guiado por Deus? Quem é guiado? Então, primeiramente, nós temos que ser guiados. Quem é filho de Deus é guiado por Deus. E o que é ser guiado por Deus? Obedecer à sua vontade. Obedecer em tudo. Ser guiado pelo Espírito Santo, guiado na sua mente, guiado no seu coração, guiado nas suas atitudes. Quem é guiado pelo Espírito não vai fazer o que é mal, não vai fazer o que não é da vontade de Deus. Ele vai se apartar do mal, ele vai fugir do mal, ele vai resistir o diabo. Graças a Deus. Ele não vai ficar praticando o pecado. Aí muitos dizem assim, mas Deus é amor, Deus ama todos, todos são filhos de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra para você que pensa assim. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, olha o que diz: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Aqui está falando sobre amor, a suprema excelência da caridade. Então, Deus ele se importa com a verdade. Deus não vai querer que você pratique a injustiça. Deus ama você? Ama. Mas os filhos de Deus, eles têm no seu coração praticar a verdade, porque eles querem agradar a Deus. Outra coisa também é interessante. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que interessante o que Paulo diz. Paulo está dizendo assim para nós fazer todas as coisas sem essas contendas, sem essas coisinhas que trazem aí confusões na mente das pessoas. E para nós sermos irrepreensíveis, ou seja, o que é ser irrepreensível? Aquele que não precisa receber uma repreensão. Lógico que nós vamos ser repreendidos muitas das vezes por Deus,
mas aqueles que fogem disso, aqueles que querem praticar o bem para tentar chegar à perfeição. Aleluia. Então, nós estamos numa geração corrompida, uma geração perversa, sabemos que vivemos disso, então, se nós queremos ser filhos de Deus, nós temos que fugir disso. Nós somos diferentes, nós queremos resplandecer. Aleluia. E outra passagem também que diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Os pacificadores, aqueles que trazem a paz, eles são filhos de Deus. Não é aquele que fica fazendo contenda, não é aquele que briga com o seu irmão achando que é melhor, não é aquele que tem o dono não acha que é o dono da razão, nada disso. Mas está percebendo, meus irmãos, que não é apenas só fazer o bem, é ser guiado pelo Espírito. E agora, é um versículo chave que eu vou deixar aqui. 1 João 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para fazer as obras do diabo. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aí tem gente que fala: meu Deus, mas todos são pecadores, então todos são filhos do diabo? Não somos filhos de Deus. O que João está querendo dizer aqui é a prática do pecado, é a prática constante. Você não vai continuar cometendo o mesmo pecado sempre. Você vai se arrepender sempre. Olha lá, porque a sua semente permanece nele. Então, se a gente permanece em Deus, a gente não vai ficar cometendo pecado. Então, olha o que o versículo diz: permanecer em Jesus Cristo. Aquele que permanece em Deus, permanece nos seus mandamentos, ele não vai estar pecando constantemente. Ele é nascido de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. No versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Olha aí, que interessante. Então aqui está dizendo: aquele que não ama o seu irmão, aquele que não ama o próximo, aquele que não pratica a justiça, os mandamentos de Deus, ele não é filho de Deus. Então tem os mandamentos de Deus para nós seguirmos. Graças a Deus. E olha que interessante aqui também, que diz em 1 João capítulo 5, versículo 4: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você continua vencendo o mundo, vencendo os prazeres da carne, aí sim você é considerado um filho de Deus. Agora, se você prefere, se você ama o mundo, como você vai ser filho de Deus? Como nós vamos ser considerados filhos de Deus se você quer as coisas do mundo? Pois em Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, isso é claro. Quem tem o pai como o diabo, como diz João 8,44, ele quer satisfazer os desejos do diabo, né? E o diabo é o pai da mentira, como diz nesse versículo. Então aquele que quer ficar no pecado, aquele que está praticando mentira. E o que é mentira? Será que é só falar mentira? Mentira é viver no engano. Será que uma maquiagem não é uma mentira? Porque não é aquilo que você é. Será que as coisas que você faz não são mentira? Ou se você tenta fazer os desejos de Satanás? Satanás é homicida desde o princípio. Se você
fere seu irmão com palavras, você também é homicida. Então você não é considerado um filho de Deus. Então essa é essa palavra que eu quero deixar, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.